Neste vídeo vamos falar aqui sobre um quadro extremamente importante que é o painel de Strokes. Estamos então de regresso aqui ao nosso Illustrator e vamos criar um novo documento, como é habitual, e vamos então centrar as nossas atenções, num painel que eu acho extremamente importante, que é o Strokes. Ora, o painel de Strokes, que é basicamente aquilo que nos permite definir qual é o aspecto da nossa linha de contorno, pode ser acedido de várias formas. Temos aqui o Stroke, que é este painel basicamente que nós vamos ter a ocasião então de ver, mas temos a possibilidade de o definir aqui visualizando o Stroke, o painel aqui, o Ctrl F10. Vamos clicar aqui e vamos libertar então aqui o painel de Strokes. Ora, o que acontece tecnicamente é o seguinte: poderão aparecer simplesmente isto, poderão ver o stroke desta forma. Ora, o que acontece aqui, se eu desenhar aqui uma elipse, vamos ter então a stroke, que é o contorno que ali está da parte de fora. Obviamente aqui temos a 185, vamos aqui reduzir para 100 e, portanto, temos ali um contorno de 1 pixel apenas. Obviamente, se eu aqui for aumentando, vai ali aumentando também o aspecto da minha stroke. Eu posso também fazer a seleção a partir daqui e escolhendo um destes valores já pré-definidos, até o 40, ok? Vamos, no entanto, em vez de usarmos aqui uma circunferência, uma elipse, vamos usar aqui um retângulo. Ou neste caso um quadrado, não, vamos colocar um retângulo. Ora, temos aqui o transform, não vamos agora pegar no transform, temos então aqui este nosso retângulo, e o que nós vamos fazer agora basicamente é o seguinte: ele agora que está aqui a querer brincar comigo um bocadinho, vamos aqui arrastá-lo um bocadinho, ok. O que vai acontecer então é o seguinte: eu vou aproximar propositadamente para vermos os efeitos da stroke. Ora, é evidente que se eu selecionar aqui o meu retângulo e aumentar a stroke ou diminuir, ele vai aumentar ou diminuir a espessura da minha linha. Mas se eu avançar aqui para o Show Options, isto é, para mostrar as opções adicionais, e reparem que só existe esta opção, ou Hide Options ou Show Options, o que eu vou ter aqui é um conjunto muito grande de opções. Ora, temos aqui então o Width, que é basicamente a espessura, aquela opção que nos aparece apenas aqui com o Show Options escondido, neste caso. Depois temos aqui o Cap. O Cap significa basicamente de que forma é que a linha fecha. Ora, se eu desenhar aqui esta linha, vão reparar que a linha tem nas suas extremidades, eu vou aqui aumentar propositadamente nesta linha a sua espessura para vermos o que é que acontece nas pontas. Ela aqui fecha nas pontas com este tipo de fecho. Ora, se eu selecionar a linha, reparem onde está aqui este pivô, não é? Este ponto, ele bate certo ali com aquele espaço. Se eu selecionar, no entanto, este tipo de fecho, reparem o que é que acontece. A linha ela fica com os extremos arredondados. Se eu selecionar esta, ela fica com os extremos também, novamente, retangulares, mas neste caso a diferença está que ela faz aqui então um contorno à volta dos meus pontos da âncora, ok? E vamos colocar aqui a linha aqui assim mais ou menos direita. Ora, e portanto de uma forma genérica é isto que acontece. Depois temos, no entanto, abaixo desta linha temos aqui o corner, isto é, de que forma é que a linha se vai comportar quando faz uma esquina, neste caso. Ora, as esquinas ou os cantos são originados não só por âncoras que não têm manipuladores, mas também por âncoras que têm manipuladores. E já vamos ver um exemplo disso desenhado aqui com a nossa Pen Tool. Ora, neste caso concreto eu vou aqui aumentar o tamanho, ok, vamos aqui selecionar, vamos aqui aumentar a espessura da minha linha e reparem o seguinte: neste caso eu tenho este caps, se eu selecionar aqui um caps diferente, o resultado vai ser exatamente o mesmo, porque estamos a falar de uma linha fechada. Mas se eu selecionar aqui um corner diferente, reparem o que é que acontece então aqui ao corner. Okay? Ficou aqui ligeiramente arredondado, porque é exatamente esse efeito que ali está. E pode ter um bevel join, isto é, um canto que é cortado. Okay? Depois temos aqui por baixo o alinhamento da stroke. Ora, nós aqui facilmente conseguiremos ver o que é que está a acontecer. Neste caso temos aqui centrado, alinhado ao centro, e é isso que acontece. Temos esta linha azul que alinha a minha linha toda ao centro, mas eu posso alinhar por dentro e, portanto, esta linha azul vai ficar da parte de fora, ou melhor, tudo o que é preto vai passar para a parte de dentro, reparem. Ok? Portanto, tenho aqui estas minhas linhas definem a extremidade, a fronteira.
ou então da parte de fora. Reparem como ele fica da parte de fora. Okay? Depois temos a possibilidade de ter aqui, vamos aqui centrar, um dashed line, isto é, uma linha a traço interrompido. Se eu clicar aqui nesta opção, o que vai acontecer então, ele vai escolher aqui uma linha a traço interrompido. Ora, como podem facilmente observar, neste momento não tem o aspecto muito habitual. Ora, se eu reduzir aqui a minha espessura, facilmente conseguiremos ver que temos aqui uma linha a traço interrompido. No entanto, nós podemos definir aqui embaixo quais são os espaços que vão aparecer na nossa linha. E temos aqui, como podem reparar, dash, gap, dash, gap, dash, gap. Portanto, um conjunto de 3 pares que nos permitem definir, por exemplo, se eu quiser aqui 12, 2, 12, 2, 12, 2. E reparem o que é que vai acontecer, vamos ter uma linha a traço interrompido de uma forma constante, ok? No entanto, eu posso querer ter 12, 12, 5, 5 e 20 por 20, por exemplo. E reparem o que é que vai acontecer agora neste caso, ok? Ora, vamos aqui, eu agora peço desculpa, acabei por não fazer as alterações como queria. Ora, 12, 2, vamos fazer 5, 5 e 20, 20. Reparem como a apresentação da minha linha é completamente distinta. Porquê? Porque vai obedecer a esta sequência que eu defini aqui, ok? Se eu quiser, por exemplo, um pixel, espaço, um pixel, espaço, um pixel, espaço, um pixel, ou quem diz um pixel, neste caso diz 4 pixels, eu basicamente tenho que fazer aqui 1, ok? Claro, tinha que selecionar a primeira linha, acontece sempre isto, 1 e 1. E reparem o que é que vai acontecer, ok? Eu aqui coloquei 2 uns e cá temos então a minha linha só com um espacinho entre cada um dos desenhos, né? Neste caso das 10. Ora, o que acontece aqui basicamente é o seguinte, eu vou tentar fazer aqui, por exemplo, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Claro, sempre acontece isto. Vamos colocar aqui 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ora, muito bem. Reparem o que é que acontece entre estas duas opções. Se eu selecionar esta opção daqui, a linha vai ser calculada sem ter em conta os cantos. No entanto, se eu colocar aqui, ela vai calcular os cantos, e os cantos vão ser sempre o ponto de referência para depois reposicionar todo o meu tracejado, ok? Vamos aqui esquecer o dashed line e vamos aqui especificar o arrowhead. Ora, eu selecionei esta linha daqui e o arrowhead basicamente permite-me definir qual é o aspecto da seta de um lado e do outro. Ora, neste caso não tem nenhum aspecto, mas eu posso simplesmente clicar aqui e automaticamente ele vai desenhar a seta daquele lado. Obviamente que como a espessura é muito larga, a minha seta vai ser desenhada em função da espessura da minha linha, ok? Então vamos ter aqui, temos aqui a possibilidade de fazer um scale da minha seta. Reparem como a ponta da seta está a ser reduzida ou aumentada. Posso aumentar aqui de forma proporcional e neste caso vou clicar aqui e ela vai aumentar de forma proporcional. Reparem os dois valores. Posso querer alinhar a seta para fora da minha extremidade ou então até à ponta da extremidade e posso obviamente escolher um fecho de seta completamente distinto do outro lado, ok? E quando eu vou aqui alterar isto, as setas vão ficar obviamente alinhadas como eu quero, ok? Portanto, vejam só como é que o quadro do Stroke tem muito que se lhe diga. Finalmente tem aqui uma das opções que eu mais gosto. Obviamente aqui esta permite-nos trocar as pontas, neste caso eu vou clicar aqui e elas vão ser invertidas, tudo muito bem, mas agora vamos explicar aqui como é que este stroke tem imensas potencialidades quando eu desenho aqui uma linha, ok? Eu estou a desenhar aqui uma linha e vamos agora fazer o seguinte, esta linha está aqui desenhada, vamos aqui colocá-la aqui um bocadinho mais ondulada, muito bem.
Vamos aqui fazer aqui, eu gosto muito das linhas um pouco mais onduladas. Certíssimo. Ora, posso então aumentar aqui a stroke, mas reparem o seguinte, vamos imaginar que eu quero que ela fique com o efeito de uma pincelada, isto é, que comece fina, fique grossa no meio e fique fina no fim. Então eu tenho aqui o profile, ou os perfis. Neste caso está por defeito como uniforme. Ok? Ora, estando uniforme, o que é que vai acontecer? Se eu agora selecionar aqui, por exemplo, esta, with profile 1, o que vai acontecer, reparem, é isto. A linha começa, engrossa e volta novamente a ficar estreita. Ok? Se eu selecionar a linha e escolher, por exemplo, este daqui, ele vai fazer este efeito que aqui está no meio. Ou então, este efeito, que é muito semelhante ao do primeiro perfil. Ou, por exemplo, começar grossa e acabar fina, num dos lados, por exemplo. Ou o inverso, que eu posso fazer aqui automaticamente, ou então selecionar aqui outra opção. Reparem, posso inverter este aspecto e posso, por exemplo, fazer uma inversão na vertical e também na horizontal. Aqui na horizontal não há qualquer alteração a fazer, mas eu posso alterar este aspecto. A stroke é extremamente importante por uma razão simples. Vamos imaginar que nós queremos desenhar sempre com o mesmo aspecto de stroke. Neste caso, por exemplo, aqui com este aspecto de profile. Ora, eu vou selecionar aqui a stroke, vamos desenhar aqui uma stroke. Ela, por defeito, como podem ter reparado, ela passou para uniforme. Eu venho aqui e seleciono e vou ali alterar para, por exemplo, 8. Ora, imaginemos que eu quero permanentemente estar a fazer este tipo de linha, mas não quero estar a correr o risco de selecionar, desenhar e estar permanentemente com estes espaços aqui a voltarem ao normal. Ora, o que é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente fazer o seguinte, eu vou aqui eliminar tudo isto e vou agarrar nesta linha e vou buscar o quadro do Appearance, que nós já falámos aqui num vídeo anterior, neste caso, Appearance. E o que eu vou fazer basicamente é o seguinte, neste quadro do Appearance, vou também colocar o quadro do Styles. Ora, onde é que está aqui? Graphic Styles. Eu vou agarrar nele e vou colocá-lo ali, por exemplo, ok? Ora, o que vai acontecer agora é o seguinte, se eu agarrar aqui no Appearance e arrastar aqui para o Graphic Style e largar, eu vou ter estas características da minha linha já definidas. O que quer dizer que da próxima vez que eu quiser desenhar uma linha, eu posso simplesmente chegar aqui e fazer o seguinte, eu tenho a minha linha já com o seu aspecto por defeito, seleciono a linha, clico ali e ela automaticamente vai absorver aquele estilo, ok? E quem diz este estilo desta forma poderia dizer, por exemplo, com um preenchimento diferente, por exemplo, ok? Ora, o que é que vai acontecer agora? Se eu agarrar aqui e agarrar para o Graphic Styles, o modo que ali estava vai permanecer, mas eu vou acrescentar um novo. Ora, neste caso eu seleciono, clico aqui e automaticamente tenho a minha linha com uma nova cor. E é extremamente interessante a forma como funciona aqui o Appearance e o Graphic Styles, porque nós podemos depois, inclusive, gravar tudo isto, ok? Fazer Save Graphic Style Library e podemos guardar no nosso computador estilos pré-definidos por aqui abaixo. Não há limite para isto. Uma das opções que eu habitualmente uso é, por exemplo, desenhar uma linha e sem sequer olhar a isto, para apagar isto obviamente selecionamos um e clicamos aqui em apagar Delete, selecionamos outro Delete, ok? Mas eu posso simplesmente fazer o seguinte, vamos imaginar que eu quero desenhar quero fazer num desenho diferentes espessuras de linha. Eu posso simplesmente desenhar uma e vou agora fazer o seguinte, reparem, tenho esta que só tem 1 pixel, eu vou pelo menos desenhar linhas com 5 pixels e com caps desta forma. Okay? Portanto, arredondadas nas pontas. Muito bem. Gosto do aspecto desta linha. Vou simplesmente agarrar aqui e colocar deste lado. Okay? Posso arrastar e colocar ali. Quero, no entanto, a linha ainda mais grossa, por exemplo, algumas linhas com 10. Ok, muito bem. Vou agarrar aqui, vou puxar para o Graphic Style, já tenho a minha linha com 10. E quero finalmente a minha linha com 15. Vamos ao Appearance, arrastar, largar ali e cá está. E agora reparem como eu facilmente consigo alternar entre cada uma das linhas que eu quero. Vamos aqui só fechar este vídeo, mostrando o que é que acontece quando eu desenho com a minha Pen Tool e quando mexemos aqui no Corner. Ok? Vamos escolher um Corner deste lado, assim, desta forma. Reparem o que é que acontece. Se eu desenhar com curvaturas, obviamente eu não vou ver qualquer tipo de diferença. No entanto,
Reparem se eu desenhar com esquinas. Reparem o que é que aconteceu aqui. Apesar de nas pontas estarmos então com o caps que ali está definido, como os corners estão com este aspecto, eles vão ficar pontiagudos. Se eu, claro, selecionar aqui, ele vai arredondar os corners. Se eu selecionar aqui, ele vai colocá-lo daquela forma. Eu gosto muito de utilizar isto, principalmente para fazer o seguinte. Eu vou aqui mostrar-vos... Não vos vou mostrar ainda. Eu vou apenas mostrar aqui como desenhar, sim, por exemplo, um cabelo do género anime, por exemplo. Ora, muitas das vezes acontece isto. Nós vamos desenhar aqui, eu vou explicar em futuros vídeos como é que eu estou a fazer aqui este tipo de desenho. Ok. Claro que estamos aqui a exagerar na espessura e eu vou aqui diminuir a espessura. Ok. E reparem como nós vamos ter a possibilidade, em alguns casos não aparece e depois eu vou explicar como é que nós podemos resolver esta situação. Reparem como ele agora já aparece ali bem desenhado, mas isto para explicar basicamente o quê? Que nós temos aqui a possibilidade de desenhar o cabelo e tirar partido do estilo da stroke para podermos ter estes efeitos que aqui estão, ok? Reparem que aqui também ficou com um aspecto que não é o desejável. Em alguns casos ele acaba por não ficar com o aspecto que nós pretendemos e muitas das vezes é necessário fazer um Shift W e virmos aqui redimensionar a linha. Pode ser necessário fazer isso, mas isso são contas de outro rosário que nós depois a seu tempo iremos aqui explorar. E portanto são as principais características do quadro do Strokes, onde nós muitas vezes, se quisermos fazer ilustração, vamos passar uma boa parte do nosso tempo.